Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de bordado. Eu sou a professora Ariane Torres e vou acompanhar vocês nas próximas 8 aulas. Essa é a aula número 1 e eu vou mostrar para vocês opções de peças que você pode fazer com o bordado livre, os materiais necessários para o nosso trabalho. Vou ensinar também como passar o risco do papel para o tecido e já vamos começar com 2 pontos de contorno, o ponto atrás e o ponto haste. Então, vamos à nossa aula. Para fazer o bordado, você precisa de alguns materiais que são fundamentais e alguns materiais que facilitam a nossa vida e vocês podem ou não adquirir. Os materiais básicos são o tecido plano, aqui eu tenho um exemplo no tecido de algodão cru, e a tricoline. Depois eu explico para vocês o que é o tecido plano. Você vai precisar de linhas de bordar, aqui eu tenho as 3 opções, que é a linha perlê, a moliné e a torçal pérola. Você vai precisar de um lápis para riscar o seu tecido e também uma tesourinha para fazer os arremates. A agulha que eu recomendo para o bordado livre não é a agulha de bordado, e sim a agulha de costura. É a Darning, vem nessa embalagem verde, e ela é uma agulha que tem a pontinha afiada, então ela vai furar o tecido, que nesse caso do bordado livre não é um tecido de fios contados. Então, a gente precisa dessa pontinha para perfurar o tecido. Além desses materiais básicos, eu vou mostrar para vocês outros tipos de materiais que facilitam a vida e são opcionais para o bordado. Para o iniciante, são esses materiais que a gente vai precisar. Falando um pouquinho sobre os tecidos, eu recomendo começar com tecidos planos. O que são tecidos planos? Aquele que a gente faz no tear e tem aqui fios de urdume e de trama. Então, é aquele tecido que você consegue desfiar aqui, olha, tem fiozinhos na horizontal e também na vertical. Diferente da malha, esse tecido não tem elasticidade, então é mais fácil de você firmar ele no bastidor sem que o bordado fique deformado. Esse daqui é o algodão cru, é o tecido mais em conta e mais popular no bordado livre. Mas você também pode usar uma tricoline, como essa daqui, que ela tem uma leve estampa na própria cor do tecido. Pode usar também linho, sarja, jeans, desde que não tenha elasticidade. Esses tecidos são chamados de tecidos de fios não contados, diferente do etamine, que nós vamos ver mais pra frente. Além desses materiais básicos, a gente pode também utilizar um bastidor para segurar o tecido. Isso facilita o nosso trabalho e evita que a gente repuxe o tecido. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Nós temos vários tipos de modelo no mercado. Esse daqui é o de bambu, ele é muito bom, tanto para bordar como para fazer acabamentos de quadrinhos. Ele serve de moldura para o nosso bordado. Então, você sempre tem 2 partes. Esse daqui tem regulagem, alguns não possuem essa regulagem, então são apenas os 2 arcos, um pouquinho maior que o outro. Aí, você coloca o tecido sobre o menor e coloca o aro maior, esticando bem o tecido. Ajusto aqui na tarraxa e ele fica bem esticadinho. Esse daqui, ele tem um preço médio, não é o mais barato. O mais barato é esse aqui de plástico. Você encontra em armarinhos, em lojas de artesanato, tá bem popularizado. Ele tem a parte interna aqui de plástico, que tem uma desvantagem. Dependendo do tecido, ele pode deformar um pouquinho o seu tecido. Então, o que eu faço? Normalmente, eu encapo o aro de dentro com um tecidinho, olha só. E aí, você evita que ele deforme o seu tecido. E a forma de utilização é a mesma. Esse daqui é o de valor mais acessível.
Existe também esse bastidor de silicone, que é o meu favorito para bordar, porém eu não uso ele para acabamentos e molduras, porque ele é o de valor mais alto. Ele tem essa borracha aqui de silicone, por dentro também é plástico, então recomendo que você também forre com uma tirinha de tecido, como eu fiz nesse daqui. E ele é uma borrachinha que você estica ao redor do tecido, olha. Coloco aqui a parte de plástico e ele é bem mais fácil, não precisa de regulagem e já deixa o tecido bem esticadinho. Esse é o de silicone. Dá para bordar sem bastidor? Com certeza! Eu comecei a bordar sem bastidor, só recentemente que eu comecei a utilizar e realmente é uma ferramenta que ajuda bastante. Outra ferramenta que não é fundamental, porém é muito bacana, são as canetinhas que apagam com o calor do ferro. Quando a gente faz bordado livre, você precisa trabalhar com um risco, um contorno de desenho, por exemplo, essa florzinha. Se você risca com o lápis, você corre o risco de manchar a sua linha e o seu tecido, e talvez ele não saia muito bem com a lavagem. Então, você vai riscar com o lápis e bordar sempre cobrindo essa marcação. No caso da canetinha que apaga, você pode riscar tranquilamente e depois apaga com o calor do ferro. Tem várias marcas, vários modelos no mercado. Essa daqui é a ponta esferográfica. Ela risca como uma caneta esferográfica normal. Essa daqui também, de outra marca. Tem essa daqui, que é hidrográfica. E tem essa outra, que você risca. E na própria canetinha vem o apagador aqui na parte de trás. Então, depois que seca, você borda, né? Ou se você errou alguma coisa, você consegue apagar, olha. Ele vem com uma canetinha transparente aqui, na parte de trás, que apaga o próprio risco dessa caneta. Para apagar com o ferro, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, depois que você bordou, ou caso você tenha errado também no risco, que pode acontecer, você vem com o ferro de passar e apaga todo o desenho. A vantagem é que você não precisa lavar a peça antes de entregar a sua encomenda. Então, isso facilita muito. Eu também quero mostrar aqui para vocês no mercado peças possíveis de se fazer com a técnica de bordado livre. Você pode bordar peças de enxoval, personalizar guardanapos, toalhas de banho, toalhas de mesa, panos de copa, enfim. Só que hoje em dia, está muito em alta esse tipo de quadrinho decorativo. Então, esse daqui é um enfeitinho de porta, olha, com pontos bem fáceis. Você coloca o acabamento no bastidor e faz como se fosse um quadrinho em uma moldura. Esse daqui também, olha, com frases, com nome, enfeite de porta de maternidade com o nome da criança, mensagens. Tem muito bordado hoje com manifestos feministas, frases, poemas. Inclusive, tem pessoas que fazem intervenções urbanas com o bordado. Então, ele vem se modernizando bastante. Aqui tem um com acabamento, então ele está fixo, é um quadrinho definitivo. E outros eu coloco assim, olha, um acabamento de fuxico provisório, porque depois a gente pode reaproveitar o bastidor para outra peça. Esse tipo de árvore genealógica para bebês também tá super em alta agora. Todos esses são basicamente pontos de contorno, olha, quase não tem preenchimentos. E esse daqui, eu fiz um quadrinho com ponto de preenchimento. Aqui um pontinho de contorno
E esse daqui é um bastidor, olha, sem tarraxa. Eu uso ele para moldurinhas também. Então, são várias opções. Aqui eu tenho uma peça que é um pano de copa, feito todo com pontinhos de contorno, todos que a gente vai aprender aqui no curso. E esse tipo de pano de copa é um tecido de sacaria, que também é um tecido plano que a gente pode usar para o bordado livre. Ele já vem com um risco de fábrica. Então, facilita bastante aí a nossa vida, né? Já tem o risco pronto. E aqui, no caso da linha perlê, que eu usei para os caules, né? Essa parte em verde, você consegue fazer o barradinho de crochê combinando com o seu bordado. Então, são várias aplicações para os pontos de bordado livre. Na aula de hoje, nós vamos começar com a transferência de riscos. Como que a gente faz para passar o desenho que está no papel para o nosso tecido? A forma mais simples é imprimir o desenho, colocar o tecido. Nos tecidos claros, a gente consegue enxergar bem o nosso risco. Então, é só vir aqui por cima com o lápis normal de grafite e copiar o desenho. Você mantém o tecido bem esticadinho. Se for um risco maior, você pode alfinetar com o alfinetinho de cabeça o tecido no papel e aí vai copiando o seu risco. Quando a gente faz isso com o lápis, quando a gente for bordar, você vai ter que cobrir esse risco todo com o bordado. Não pode bordar para dentro, pode acontecer de manchar o seu trabalho, ou do risco a lápis nunca sair da sua peça, tá? Se você tiver acesso, tem uma opção que você consegue tirar com mais facilidade, que é o lápis de cor aquarelável. Então, você escolhe uma corzinha mais clara, né? Um tom amarelinho, rosa. Se possível, você escolhe um lápis na cor da linha que você vai bordar. Diminui bastante a chance de manchar o seu trabalho. E aí, copia da mesma forma. Caso seja um risco com mais detalhes ou um tecido como esse daqui, olha, que tem já uma estampinha, e aí fica mais difícil da gente enxergar aqui, pode ter alguma confusão, eu tenho uma dica que é utilizar um refratário de vidro, desses de cozinha, normal. Aí, você vai ligar a lanterna do seu celular ou qualquer lanterninha que você tenha, coloca dentro do refratário, e aí você vai improvisar uma mesa de luz. Coloco aqui o risco, e aí a lanterninha vai nos ajudar a enxergar o desenho. Aqui eu vou riscar com a canetinha fantasma, que a gente chama. É aquela que apaga com o ferro. Então, a lanterna do celular, sobre o vidro, você vai ter aí uma mesa de luz improvisada. E o mesmo você pode fazer na tela do seu computador ou do tablet. Se você, por acaso, não tem impressora, você salva a imagem e coloca o tecido sobre a tela, transferindo da mesma forma. Você também pode fazer desenhos à mão livre ou escrever frases e palavras diretamente no tecido. Hoje, nós vamos começar aprendendo 2 pontos de contorno. Então, eu vou marcar aqui no meu tecido 2 linhas retas, para a gente ter como guia para o nosso trabalho. Vou colocar no meu bastidor. Se você não tem bastidor, não tem problema. E nós vamos aprender o ponto atrás e o ponto haste. Qual fio que você pode utilizar para fazer esse contorno? Pode usar
a linha perlê, que é a de novelinho. Pode usar a torçal pérola ou a moliné. A diferença entre elas é a espessura. A perlê é média, a torçal é a mais grossa e a moliné permite que você trabalhe de 1 a 6 fios. Então, somente na linha moliné você pode separar os cabinhos e bordar conforme a sua necessidade. Então, a meadinha vem assim, com 8 metros. Você vai puxar o fio que está por dentro do enrolamento, olha só. Tem um fiozinho aqui por fora e um que sai de dentro do enrolamento. Esse que a gente vai puxar. Eu recomendo que você mantenha sempre a numeração. Aí, você corta mais ou menos 1 metro. E aí, ela tem aqui, olha, 6 fiozinhos que você pode usar para o seu bordado. Quanto mais fios, mais grosso vai ficar, e aí você puxa um de cada vez. Mesmo que você vai usar, por exemplo, 2 fios ou 3 fios, você puxa um, para ele não embolar. Ó, puxei um, e aí eu preciso de mais um, eu puxo ele separado. E depois, eu junto os dois aqui, pra fazer o meu bordado. E aí, nós temos um outro produto que é muito útil também, porém não é indispensável, que é a plaquinha de meadas. Sempre que eu abro a meada, essa sobrinha aqui de 4 fios, eu costumo enrolar aqui nessa plaquinha e marco a cor. Essa daqui é a 293, então, marco aqui 293 e guardo tudo numa caixinha, olha, bem organizado, com as sobrinhas de fio. Então, isso ajuda na organização. Aqui eu já desenhei as 2 linhas guias que nós vamos fazer ponto atrás e ponto haste. Se você quiser, você pode fazer marcação de distanciamento para que o pontinho fique bem uniforme. Pode medir com a régua ou fazer assim, mais ou menos a olho. Só pra gente saber o distanciamento entre um ponto e outro. Vou começar com a linha perlê e a agulha Darning número 7. Eu passo o meu fio pela agulha. E nós vamos começar com um nozinho de costureira. Normalmente, nos trabalhos que tem avesso, a gente evita fazer esse tipo de nozinho, depois eu mostro pra vocês. Aqui, vamos considerar que estamos somente aprendendo os pontos ou que a peça vai ter algum tipo de forro. Aí, eu faço, pegando aqui a pontinha do fio, enrolo 2 ou 3 vezes na agulha, passo aqui por dentro e tenho o meu nozinho de costureira. Venho aqui na minha primeira marcação, passo o meu fio pro lado do direito, e aqui ele fica presinho pelo nó de costureira. Avanço na próxima marcação, puxo o fio pra trás. Trago o fio pra frente na próxima marcação, volto aqui aonde eu já tenho um pontinho. Então, eu vou pra trás e pra frente. Volto pra trás, avanço na frente. Conforme você vai pegando prática, você pode fazer esse processo em um único movimento. Ao invés de passar tudo pra trás e passar tudo pra frente, você vem direto aqui, olha. Já venho no ponto de trás e avanço no ponto da frente, em um único movimento. Então, você vai ganhando tempo conforme a sua prática. E essa marcação também, conforme você vai pegando a prática, você já tem meio que no seu olho o distanciamento correto entre um pontinho e outro. É importante que ele fique bem regular, deixando o trabalho mais bonito. Então, pratique aí o ponto atrás, faça uma linha, até que ele fique bem uniforme
Procure sempre que voltar no mesmo buraquinho do ponto que você já passou a agulha por ele. Sempre que voltar aqui atrás. E procure manter o espaçamento regular entre um ponto e outro. E aí, para fazer o arremate, você finaliza aqui o seu último ponto, vem aqui no lado avesso e passa o fio por mais ou menos 4 pontinhos de um lado para o outro e pode cortar ele aqui bem rente. Então, esse daqui é o ponto atrás que você pode utilizar para contornos e letras. Agora, vamos fazer o ponto de haste. Começo com o mesmo nozinho. Venho com a minha agulha na primeira marcação. E aí, o ponto de haste eu costumo bordar assim, de cima para baixo. Eu seguro meu fio no lado esquerdo. Vou para trás na minha próxima marcação e volto na primeira. Seguro o fio pro lado esquerdo, vou para trás na próxima marcação e antes de soltar esse fio que eu estou segurando, eu coloco aqui no último pontinho e puxo o fio pro lado direito. Ele vai formando como se fosse uma cordinha. Avanço, não solto, venho no buraquinho, trago o fio pra frente. No avesso, ele forma exatamente o ponto atrás, só que na frente ele fica ponto de haste. Seguro, passo pra trás na próxima marcação, antes de soltar o fio, entro aqui e puxo. Da mesma forma, conforme você vai pegando a prática, você já vai para trás e para frente em um único movimento. Sempre lembrando de segurar o fio para o mesmo lado. Para trás, para frente. Mantendo também o espaçamento regular. E procure voltar sempre no mesmo furinho aonde você já passou com a agulha. Esse ponto acaba sendo mais fácil de manter a regularidade do que o ponto atrás. Então, para contornos de letras, eu uso bastante o ponto haste. Para caules de flores também, fica super bonitinho. E ele tem esse efeito que parece um cordãozinho, olha. Para finalizar, da mesma forma, entro aqui no meu último espacinho, puxo tudo para trás, e aí finalizo passando de um lado para o outro. Se você não tem o bastidor, vou demonstrar também, ó. Tiro aqui do meu. E eu já vou aproveitar para ensinar como a gente faz sem o nozinho do início. Passo o fio pela agulha, vou começar aqui na outra extremidade. Seguro o meu tecido, mantendo ele esticadinho, olha, com o meu próprio indicador e polegar, eu vou esticando aqui para não repuxar o tecido. Saio aqui pro lado do direito e seguro um pedacinho de fio aqui no avesso, sem fazer nó. Vou fazer aqui ponto atrás, puxo, ó, e mantenho segurando aqui no avesso. Avanço. Ó, sempre tomando cuidado para não repuxar o tecido.
Essa é a vantagem do bastidor, ele faz esse trabalho para você. Coloco no mesmo buraquinho, avanço. Então, olha, perfeitamente possível de se fazer sem bastidor, mantendo o tecido sempre esticadinho. O que que pode acontecer se você não esticar o seu tecido? Ó, repuxou. Avanço, puxo, ó. Puxei mais um pouco. Ele vai ficando franzido, tá vendo? Então, você pode vir aqui, olha, ajustar, caso você tenha feito algum pontinho mais apertado, ó, vem ajustando. E esse é o cuidado que a gente tem que ter quando não trabalha com o bastidor. Termino, olha, passo o fio pra trás. E aí, eu tenho 2 fiozinhos pra arrematar. O do início, que ficou aqui esperando, e o do final. Aí, arremato da mesma forma. Soltei. Ó, passo por aqui, corto. E aí, eu tenho um trabalhinho a mais de colocar esse fio na agulha de novo. E arrematar o do início. Quando a gente tá com um desenho já com grande parte dele bordado, você pode prender um fio em uma outra cor que você já fez. Então, na aula de hoje, vamos finalizar aqui com esses 2 pontinhos de contorno, ponto atrás e ponto haste. Treine ele em linha reta e também você pode fazer linhas mais curvas, acompanhando, sempre com o ponto haste ou ponto atrás. E quem quiser também já pode começar a bordar a florzinha. Pratiquem bastante e até a próxima!